Muito bom dia, graça e paz. Vamos refletir um pouquinho hoje sobre santidade, né? Um tema que já tem bastante conteúdo aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ministrações de domingo, ministrações das lives. Mas hoje eu quero ler alguns textos bíblicos com você para a gente estar refletindo nos versículos juntos. Pode ser? Então, se você tiver com a sua Bíblia, abra, por favor, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. A intenção é a gente ler do 12 ao 28. Então, a gente vai lendo, vai pulando um pouquinho, vamos ler depois 1 Pedro, e assim a gente vai conversando e refletindo sobre a santidade. Tá bom? 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Né? Uma pequena pausa aqui para a gente já comentar sobre isso. Paulo está falando com os irmãos de Tessalônica, né? Sobre as pessoas que trabalham em favor da igreja. E essas pessoas somos todos nós, na realidade. Todos nós somos chamados para isso. Seja com a ministração, seja com oração, intercessão, seja com a limpeza. Uma coisa que é importante a gente entender, que tudo quanto nós formos fazer pode e deve ser para a glória de Deus. Então, minha esposa e eu estamos lendo um livro, tem algumas coisas muito interessantes nele, que fala sobre rotina, sobre essa falsa ideia, não, a ideia é verdadeira, mas essa falsa percepção, ou essa falsa... essa sensação, não vou falar de falsa, não, essa sensação de que o cristianismo ele está mais envolvido com esses milagres extraordinários. Quando Jesus, entre um milagre e outro, ele tinha uma rotina, uma vida, né? Um dia a dia. Jesus almoçava todos os dias, Jesus descansava, Jesus ele agia durante o seu dia dentro de uma rotina como nós também. E durante essa rotina, esse dia, Jesus, na sua vida ordinária, ele também tem vários ensinamentos. Aliás, eu diria que tem muito mais ensinamentos do que na hora do milagre, que são maravilhosos, são bênção. Nós somos chamados também por ele para fazermos milagres como ele também fez. Ele disse que faríamos até maiores. Mas é na rotina, no dia a dia, onde nós servimos muito mais ao reino de Deus. Não sei se você já parou para pensar, para olhar o trabalho de uma outra pessoa. Isso acontece muito com profissionais do entretenimento, por exemplo. Imagina só um canal no YouTube, né, que é uma moda, todo mundo fala disso, as crianças, né, os jovens pensam muito sobre isso, quero ser um YouTuber. Uma palavra que nem existia na nossa época, pelo menos na minha época de infância e adolescência. Hoje é um dos empregos, uma das profissões que são muito pensadas pelos mais novos. Mas pensa em um youtuber do entretenimento que parece que está ali só se divertindo, mas existe uma rotina por trás do trabalho dele também. E muitas vezes aquela rotina é desgastante, muitas vezes aquela rotina é cansativa, né? E durante essa rotina, essa soma de dias fazendo coisas que a gente nem percebe, a gente que está só vendo o resultado final, é o que torna aquele resultado final possível, né? Então, dentro do seu trabalho, dentro do meu trabalho, dentro do seu estudo, dentro do meu estudo, dentro das nossas vidas, existem rotinas que elas são muitas vezes desgastantes, mas essa rotina é para a glória de Deus. Então, quando a gente lê aqui, vou ler de novo, versículo 12 e 13. Pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Essas pessoas, hoje, na sua vida, existem pessoas que estão
se esforçando no trabalho entre você, que te lidera no Senhor e te aconselha. Valoriza essas pessoas. Mas você também foi chamado para ser essa pessoa com o outro. Porque da mesma forma que comigo há sobre mim pessoas que me abençoam, que me aconselham, que me lideram, eu também tenho liderados que eu abençoo, que eu aconselho e também por eles sou abençoado. Deu para entender? Então você e eu estamos enquadrados nesse versículo, tanto para ter a consideração, quanto para também sermos considerados. Isso é lindo, eu acho isso muito legal. Dentro do dia a dia, da nossa rotina, isso é muito bom. Vou repetir o 13 agora, vamos lá. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Esse é eu diria, um mandamento muito interessante. Porque se está falando para fazer, é porque dá para viver sem. Se está falando para viver em paz uns com os outros, é porque tem como viver sem ser em paz uns com os outros. Talvez você já tenha experimentado isso. Né? Você não vai ver na Bíblia, vivam respirando, porque isso é óbvio, todo mundo vai fazer isso para viver. Mas se está falando para viver em paz, é possível viver sem paz. Mas nós, como filhos de Deus, fomos chamados para viver em paz. A palavra diz em outro versículo, se possível for, que haja paz entre vocês. Então, traduzindo, da minha parte tem que haver paz, da sua parte tem que haver paz. Agora, se a pessoa não quer, aí é outra história, a gente tem que respeitar, eu não posso impor ao outro, né? Mas eu amo aquela pessoa assim mesmo. Da minha parte é a paz. Isso é maravilhoso. Então vamos viver em paz uns com os outros, né? Continuando. Exortamos vocês, irmãos, ou seja, encorajamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha só o 14 mandando lá pro 12, né, que a gente leu. Nosso papel. Isso é maravilhoso. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. E você já parou para pensar? No versículo 16 que nós lemos agora. Alegrem-se sempre. Dá para viver sem alegria, gente? Dá. Tem muita gente triste vivendo aí. Vive mal, mas vive. Mas você e eu, e todos nós, fomos chamados para nos alegrar. Sabe por que muitas vezes isso não é uma realidade na nossa vida? Porque a gente busca a alegria e ainda busca no lugar errado. Eu repito, a rotina, muitas vezes ela é desapercebida. Mas essa rotina, nela existe alegria. Porque se a minha alegria for restrita aos picos, né, aos momentos gloriosos, por exemplo, existe na formatura da faculdade ou nas formaturas em geral, existe a festa, né, uma alegria, uma solenidade, a entrega do diploma. Isso é uma festa, é um momento de grande alegria, certo? Mas e os 4 anos, no caso da faculdade, 4 ou 5 ou 6 anos que foram antes? Foram momentos de tristeza? Não deveriam ser. Porque o processo em si, ele deve nos levar à alegria. Mas quando essa alegria não está no Senhor, inclusive tem lives sobre isso também, né? Quando nós não buscamos no Senhor uma vida leve, uma vida alegre, né? Porque eu acho que buscar alegria já é um erro, mas a alegria é uma consequência da nossa vida, da nossa busca diária pelo Senhor. Então a palavra de Deus está nos falando para nós nos alegrarmos. E isso é interessante, porque quando a minha esposa, por exemplo, fala alguma coisa comigo, fala, meu bem, você precisa fazer isso. Eu preciso parar, eu paro normalmente, né? Eu paro e penso, poxa, mas eu já não estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é pouco? Então, quando Paulo fala comigo e com você, alegrem-se sempre. Eu paro e penso, poxa, mas será que eu estou me alegrando? Minha vida, minha rotina, meu dia a dia está alegre? E essa alegria é verdadeira ou são distrações
que são criadas para a gente rir. Porque rir, gente, não significa alegria, não. Aliás, o que você mais tem é humorista com depressão, triste, que você vê, eu não sei se você já viu entrevistas de humoristas, eu já vi algumas, e as pessoas, elas normalmente são pessoas muito melancólicas. Elas têm aquele momento, né, do palco de alegria, de demonstração, de risadas e tudo, que é muito legal, né, a maioria das vezes, mas no dia a dia a pessoa não se vê como uma pessoa alegre, né? Em alguns casos, óbvio que tem exceções, sim, mas alegrem-se sempre. E se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, se a nossa vida está nele, a nossa alegria será nele. Porque quando nós nos relacionamos com a pessoa que nos faz bem, a nossa vida se torna melhor. A nossa alegria vai sendo completa nele. E se a nossa alegria hoje, e aí eu te chamo a reflexão mesmo, se a nossa alegria hoje não parece estar como deveria, como está então o nosso relacionamento com aquele que tem para nós uma alegria verdadeira? Que a palavra de Deus diz, eu repito, alegrem-se no Senhor. Nossa alegria está nele. Então, se eu não estou alegre, eu posso então pensar e concluir que o meu relacionamento com o Pai talvez não esteja o melhor. Nós vamos seguir em frente, mas vamos refletindo sobre isso. Orem continuamente, versículo 17. A palavra de Deus nos chama várias vezes para orar. E aí eu reforço o que a gente acabou de falar. Orar faz parte do relacionamento com o nosso Deus. Se nós estamos nos relacionando com Deus, é por meio não somente da oração, também da leitura da palavra e também do relacionamento uns com os outros. Porque você sabe que você e eu somos o corpo de Cristo, não é? Nós somos membros de um corpo, o cabeça desse corpo é Cristo. Então, se nós, como membros de um corpo, nos relacionarmos, estamos também nos relacionamos com Cristo. Faz parte. É só isso? Não, mas faz parte. Você e eu nos relacionamos. Nós nos relacionamos com o nosso Pai querido. Nós nos relacionamos com o nosso Pai por meio da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, por meio do nosso dia a dia, da nossa rotina. O meu trabalho e o seu trabalho fazem parte, sim, do nosso relacionamento com Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu estava lendo esse livro com a minha esposa, né? O nome dele é Liturgia do Ordinário. É um livro que é bem interessante, tem algumas partes dele que a gente tem discordâncias, mas a gente aprendeu na palavra de Deus também a reter o que é bom. Então tem muita coisa boa nele que vale a pena a reflexão. E uma das coisas que nós lemos, acho que foi ontem, se eu não estou enganado, sobre o trabalho em si, né? Algumas pessoas pensam, veem o trabalho melhor do que outro trabalho. Então, por exemplo, o trabalho da pessoa é ser pastor, né? A função dele é pastor. Então, esse trabalho é um trabalho que glorifica mais a Deus do que o outro trabalho. Outro já pensa, não, o trabalho pode ser qualquer outro trabalho, contando que não seja, obviamente, imoral, pecado e tal, isso aí é óbvio, né? Mas o trabalho, ele deve ser um campo missionário, então ali o foco principal da pessoa é pregar o evangelho. Então, ok. Outro já pode entender assim, não, o trabalho você vai glorificar a Deus se você for o melhor funcionário, se você conseguir trazer para o seu patrão os melhores resultados. Legal, também, bacana. Não, você vai ter, o seu trabalho vai glorificar a Deus. Sabe o que é o lance? Não tem nada disso que está errado, mas fato é que tudo quanto nós formos fazer, diz a palavra de Deus, deve ser para a glória de Deus. Se você e eu, no nosso trabalho, somos um bom funcionário ou um bom patrão, somos pessoas que andam de acordo com a palavra, porque um erro que, infelizmente, chega a ser absurdo, mas que a gente percebe em alguns lugares, é separar o cristianismo, a vida cristã, da vida do trabalho, ou chamada vida secular. Isso não existe.
Porque nós somos quem nós somos e ponto. Se você é uma pessoa num lugar e é outra pessoa em outro lugar, você tem que parar e rever quem você é. Rever quem você é, né? No nosso trabalho, somos cristãos trabalhando. E ponto. Então não há nada no nosso trabalho que possa desabonar quem eu sou como cristão, quem nós somos como cristãos. Isso é maravilhoso. Isso também faz parte do nosso relacionamento com o nosso Pai, né? Porque a partir do nosso testemunho é que o nosso Pai é revelado aos outros também. Porque você e eu fomos chamados para ser o quê? Pequenos cristos. Ou você acha que durante a rotina do dia a dia, Jesus era diferente de quando ele estava pregando para a multidão? Ou de quando ele estava fazendo um milagre, curando um cego, curando um leproso? Você consegue imaginar Jesus como carpinteiro sendo diferente de Jesus como aquele que cura um cego? Ou você acha que quando Jesus estava lá fazendo uma cadeira, fazendo um móvel, ele era uma pessoa que ficava murmurando, não vejo a hora de acabar? Sabe, Jesus era um bom funcionário, um bom empreendedor, não sei se... Imagino que a carpintaria devia ser do pai dele, alguma coisa assim, né? Tô chutando aqui, tem nada a ver com a Bíblia isso. Mas seja como for, eu não consigo imaginar um Jesus que, durante a rotina, é um cara diferente do que a gente lê na Bíblia em relação aos milagres, né? Pelo contrário, a gente vê muitas partes da Bíblia onde, no meio da rotina de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Por exemplo, quando ele estava passando, andando, uma pessoa o procura. Ele vê uma mulher no poço, lá, uma samaritana, tirando água do poço. Foi durante um momento da rotina dele. Ele não marcou uma reunião com aquela mulher. E a nossa rotina, como tem que ser? Não tem que ser da mesma forma? Nós não fomos chamados para seguir a Cristo? Não fomos chamados para fazer como Ele faz? Então, preste atenção na nossa rotina. Preste atenção na sua rotina. Porque nela está a maior parte do nosso tempo. É na rotina que a gente gasta mais tempo, não é assim? Então vamos continuar. 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, a gente vê às vezes umas profecias que a gente pode chamar até de profetada, porque está totalmente contra a palavra de Deus. Mas aí eu vou falar da pessoa? Não, eu posso sim olhar para aquilo que a pessoa falou e, de acordo com a palavra, falar assim, cara, não é isso, né? Então nós temos sim que ter atenção, sabe, gente? É para ler um livro, é para ouvir uma ministração, sim. Nós precisamos sempre buscar na palavra. E a própria palavra diz, se um anjo chegar aqui e falar uma coisa que está diferente do que está escrito, peraí, que anjo é esse? Sabe, gente? A gente precisa ter isso muito forte, muito bem enraizado em nós. Porque senão uma pessoa que a gente tem um apreço fala uma bobeira gigantesca e porque é aquela pessoa que falou tá tudo bem e não tá. Se tá diferente da palavra de Deus, não tá tudo bem. E aí, se é uma pessoa com quem você tem liberdade, claro, você deve procurar e falar, cara, aqui ó, na Bíblia tá falando diferente, ou eu entendi diferente, vamos conversar sobre isso, eu queria entender, sabe? Isso também faz parte da nossa santidade como um processo. Isso é muito gostoso também. Quando a gente pensa em santidade, existem dois momentos, né, ou duas coisas que são santidade na palavra. A primeira delas é quando a gente nasce de novo, que a gente é separado, nos tornamos santos. Mas também tem um processo de santificação que é diferente desse processo de separação, vamos dizer assim. Na verdade, é aumentar ainda mais essa separação, que entra o amadurecimento, entra a maturidade cristã. Porque a palavra de Deus diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Nós fomos feitos santos diante de Deus. E agora, num processo, nós continuamos nos santificando. Até a volta de Cristo Jesus. É esse o nosso propósito. Na volta de Cristo seremos como Ele, santos, puros. Continuando.
Nós lemos o 21, agora vamos ao 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. Gente, isso é tão simples. A gente tem que ter atenção. A gente precisa ter atenção onde nós andamos. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é fato. É fato. Por quê? Porque se nós estamos nos relacionando dia a dia com pessoas que agem de determinada maneira, nós seremos influenciados por essas pessoas e iremos influenciá-las também. É fato. Agora, se o que está acontecendo ali vai contra aquilo que nós cremos de acordo com a palavra, se aquilo que está acontecendo ali é maléfico, e eu não estou falando de satanismo, isso é óbvio que você vai fugir, né, que você é uma pessoa inteligente, mas são coisas que muitas vezes são sutis, são piadas muitas vezes que a gente ouve e são totalmente contra a nossa fé. E nós devemos, com respeito, sim, nós não somos melhores que ninguém, mas não devemos ser coniventes com isso. Né? Se é um lugar que a gente tem intimidade, se a gente tem essa liberdade, a gente fala, olha, eu gostaria que não ter esse tipo de conversa aqui, porque isso me ofende a minha fé. E aí, eu já fiz isso e tive bons resultados. E se não tiver bons resultados, eu vou falar assim, tudo bem, gente, Deus abençoe vocês, dá licença. E vai para outro canto, de boa, suave na nave, tranquilo como um grilo. Né? Porque, sabe, a gente às vezes tem muito mimimi, a gente com a gente mesmo, né? Algumas preocupações que são meio bobas. Quando o que a gente percebe no dia a dia, na rotina, é que as pessoas que são ímpias, elas são muito mais atraídas por pessoas santas do que por pessoas que ficam, não, tudo bem, eu vou ficar aqui porque um dia você vai precisar. Sabe, o que eu já vi foi pessoas que, quando você é firme com elas, firme no sentido não de ser mal educado, mas de se posicionar, a pessoa depois, talvez na hora ela até não fique tão confortável, mas depois ela te procura e fala assim, cara, você que tem uma postura diferente, eu precisava de um conselho. Já aconteceu isso com você? Ou você já viu isso acontecer? Porque as pessoas, elas não estão buscando um crente tão flexível, que concorda com as piadinhas, né, como eu dei o exemplo, mas tem outras coisas ali. Não. Nós devemos ser quem nós somos em Cristo e ponto. Não é? Ser quem nós somos em Cristo, ter a nossa identidade bem estabelecida em Cristo e viver de acordo com ela. Então, quando a palavra de Deus, afastem-se de toda forma de mal, isso é sério. Isso não é tipo, faz de conta que você está aqui, mas você se afasta no seu coração. Não, não. É ser educado, não ser ignorante, mas se posicione. As pessoas não precisam ouvir da sua boca, eu sou cristão, eu não faço, eu não falo, eu não sou. A sua postura fala isso. Seja. E você talvez nem precise de falar. As pessoas vão ver. Certo? Vamos continuar. Esse versículo 23 é o que eu acho, assim, porque eu quero compartilhar com vocês, o mais interessante. Mas nós vamos ler ele por último depois também, tá? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. É o santifique como, gente? Metade? É o santifique como? Só a sua mente vai ser santa, mas o seu corpo não. Inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, gente, vamos lá. Tudo que nós falamos até agora, lendo e conversando sobre os versículos, até o 22, agora a gente chega no 23, eu quero ler de novo com você.
que o próprio Deus da paz. Que Deus, gente, que é esse? É o Deus que tem paz abundante para você e para mim. Aquela paz que excede todo o entendimento. A paz que quando o outro vê, não entende. Como assim você está com paz? Não faz sentido, humanamente falando. Mas é porque a paz que você recebe, a paz que você tem, quem te deu foi Jesus. A paz que não faz sentido, mas é a paz verdadeira. Que o próprio Deus da paz te santifique inteiramente. Quem é que te santifica? É você mesmo que se santifica? Não. A paz e a santidade vêm dele para você e para mim. Nós somos santificados não porque nós nos tornamos seres celestiais, não. É porque o nosso Pai, que é o Deus da paz, nos santifica inteiramente. Inteiramente, isso é importante. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Então aqui, ó, já dá uma ideia importante para mim e para você. Ah, porque na minha mente eu quero obedecer a palavra de Deus, mas o meu corpo ele me puxa para o pecado. Gente, então, antes de nascer de novo é isso mesmo. Antes de ser uma nova criatura, a gente quer fazer o bem, mas a lei do pecado nos escraviza antes de nascermos de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós nos tornamos nova criatura, nova criação, a palavra de Deus diz que Jesus, quando nos liberta, ele verdadeiramente nos liberta. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que quando você e eu nascemos de novo, em nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós é santo. Porque ele é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E onde Deus habita não há pecado, não habita o pecado. Nós somos sujeitos a pecar? É possível que nós venhamos a pecar? É possível. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas deixa de ser uma regra na nossa vida. Passa a ser uma exceção, passa a ser um deslize. Pelo menos é assim que tem que ser. Aliás, se você e eu tivermos pecadinhos de estimação, a gente tem que parar para ver o que está acontecendo. Porque cristão não tem pecado de estimação. Cristão, quando peca, peca porque errou intencionalmente, ele não premeditou. Pelo menos não deve ser assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Estou pegando o que a palavra diz. Você e eu podemos sim vacilar, podemos errar o alvo, mas o alvo a gente tem. O nosso alvo é Cristo. A nossa vida tem que ser para isso, para Ele, para glorificar o nome dEle. E se nós vacilarmos, foi um vacilo, foi um deslize. Não é assim que tem que ser? Todo o espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu repito, quem vai fazer isso na sua vida e na minha vida é Deus. O pastor Osmar, uma vez trouxe numa ministração, comentando sobre aquele versículo, né? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ele usou uma analogia que eu achei muito boa, já usei acho que em alguma live, que imagine que nós somos como uma panela embaixo de uma cachoeira. Agora imagine que essa panela está tampada, né, uma panela vazia tampada embaixo de uma cachoeira. Por mais água que caia sobre essa panela, o fato dela estar tampada impede que entre água nela. Então, quem nos enche não somos nós, é o Espírito, mas quem permite ser cheio, quem permite que o Espírito Santo encha é você e sou eu. Quem tira a tampa da panela somos nós. Então, aquele que nos chama é fiel e fará isso. A gente tem que só tirar a tampa dessa panela e permitir que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós temos uma decisão a fazer, a de obedecer. A decisão de
buscá-lo, de nos relacionar com Ele. Porque o que era impossível para nós fazermos já foi feito, né? Nós já temos gratuitamente aquilo que era impagável, que é a salvação e a redenção por meio de Cristo. Mas vamos continuar. 25. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor para que essa carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E eu quero finalizar com você essa reflexão, lendo novamente o versículo 23, para que você e eu entendamos e venhamos a praticar. Certo? Vamos ler junto? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor trouxe a nós, trouxe a você e a mim a possibilidade de vivermos de maneira irrepreensível. Ele nos permite, Ele nos deu, Ele nos entrega gratuitamente tudo que você e eu precisamos para viver uma vida santa. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir a tampa. A única coisa que nós precisamos fazer é buscar a Ele, nos relacionar com Ele. Lembra que eu falei um pouco antes, né? Está na palavra de Deus dizendo que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu tenho uma boa notícia para te falar. Se você está em boa companhia, se você tem boas conversações, isso também vai interferir e influenciar a sua vida. E não tem ninguém melhor para você se relacionar do que o seu Pai. O nosso Pai querido, nosso Pai eterno, que nos ama. Antes de qualquer relacionamento, precisamos nos relacionar com Ele. Aí você para, respira e lembra que primeiro é com Ele, principalmente com Ele, mas em segundo lugar é com seu cônjuge, se você for casado, ou com seus pais, também com o seu próximo, né? Os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Fomos chamados para nos relacionar com as pessoas também. A diferença está que se você e eu nos relacionamos com o nosso Pai, em primeiro lugar, nosso relacionamento uns com os outros vai ser influenciado por esse relacionamento com o nosso Pai. As coisas vão ser diferentes, sim. Sofrimentos existem. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. A palavra de Deus fala que nós precisamos sim estar preparados porque o mundo jaz no maligno. A vida não é justa. 2022 iniciou com uma série de situações tristes, tragédias. Vimos a Bahia com enchentes muito ruins, Minas Gerais com enchentes ruins, Capitólio com desmoronamento, Ouro Preto agora com uma tragédia tão triste. O mundo jaz no maligno, a vida não é justa, mas o nosso Pai querido, Ele é justo. Precisamos nos relacionar com Ele. Ele é justo, Ele é santo. E você e eu precisamos buscar a santidade nele, buscar a alegria nele, buscar a vida que Ele preparou para nós nele, porque o plano dele para você e para mim é um plano muito bom. O plano dele para você e para mim é um plano santo, maravilhoso, plano de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que nos é necessário, que Ele preparou para nós. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, nesse fim de semana que se iniciará. Nós clamamos a Deus, né, por esse início de ano e também, principalmente, pelo nosso relacionamento com o nosso Pai. Sabe, gente, você quer um mundo melhor? Eu quero. Começa no meu relacionamento com o meu Pai, depois no meu relacionamento com o meu próximo. Porque se o meu relacionamento com o meu próximo, a minha família, for uma família santa, se a minha família for uma família com relacionamentos saudáveis, e a sua família também, a do outro também, nós teremos, consequentemente,
uma sociedade mais santa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próxima daquilo que a palavra de Deus nos chama. Depende de nós, aqui no pequenininho, para isso ir crescendo. Não para nossa glória, eu sempre gosto de terminar minhas lives pensando nisso com você. Não busque a sua glória, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É para a glória dele. Você e eu precisamos ser santos para a glória dele. Amém? Deus te abençoe e até mais. Em nome de Jesus.